noite, meus irmãos, queridos. Infelizmente, por causa dessa situação do coronavírus, a gente tem que utilizar os meios que Deus concedeu, como a tecnologia, a internet, as gravações, para poder realizarmos esse culto, não de forma presencial, não de forma coletiva, mas de alguma maneira levando a palavra de Deus e cultuando ao Senhor no seu dia, que é hoje. Então, logo depois de vocês terem feito toda a liturgia que a gente enviou no grupo, cantado os cânticos, tendo orado, tendo cantado os hinos que foram propostos ali na liturgia, nós hoje teremos uma mensagem em Jeremias capítulo 42. Se você é membro da nossa igreja, você sabe muito bem que nós estamos fazendo uma série em Josué. Só que por causa de toda essa circunstância, nós vamos de alguma forma dar uma suspendida também na série em Josué, para que hoje essa mensagem seja trazida em Jeremias capítulo 42. Eu vou ler o capítulo todo, são 22 versículos, e logo após a leitura eu farei uma oração, para que nós então possamos expor a palavra de Deus e sejamos edificados nesse momento. Diz assim a Escritura: Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias, o profeta: Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou má, obedeceremos a vós, o Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda ao bem ao obedecermos a vós, o Senhor, nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo a vós o Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor ao resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor ao resto de Judá: Não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tu que disser o Senhor nosso Deus, declara-no assim, e o faremos. Mas, tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar, aonde desejastes ir para morar. Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, nós temos a Tua palavra em Tua frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la e para que ela seja aplicada em nossas vidas, frutificando. Ajuda-nos, ó Pai, a que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos transforme. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, como bem nós lemos agora no livro de Jeremias, nós temos uma situação complexa e inusitada que está acontecendo. Você conhece um pouco da história de Israel e você sabe muito bem que Israel passou por 2 exílios mais conhecidos ou que ficaram marcados em sua história. O primeiro exílio foi o exílio assírio, onde eles enviam tropas e acabam destruindo o Reino do Norte e levando pessoas cativas para a Síria. O segundo exílio é o exílio babilônico, em que Nabucodonosor faz uma investida contra Judá e prevalece entre o ano 587 e 586 a.C. De fato, o profeta Jeremias, ele passou pelo segundo exílio. Ele viu a Babilônia vindo contra Judá, porque ele mesmo havia profetizado que Judá cairia para os babilônios, para os caldeus, e então ele agora, em Judá, acaba sendo objeto também da disciplina da parte do Senhor quando os babilônios vêm e destroem Judá e levam cativos muitas pessoas para a Babilônia, dentre as quais nós conhecemos muito bem Daniel, o profeta. Então, na verdade, o povo aqui no capítulo 42 de Jeremias está, de alguma maneira, com grande temor. Por quê? Porque esse povo, junto com Jeremias, foi um remanescente que permaneceu em Judá, enquanto Nabucodonosor já havia levado algumas pessoas para a Babilônia e de alguma forma já havia feito o cerco a Jerusalém, a Israel, e de alguma maneira já havia de alguma forma pegado pessoas e levado até a Babilônia. Essas pessoas ficaram na terra de Judá. Quando eles ficaram na terra de Judá, obviamente que, como diz o texto, eles passaram por grandes temores. Um desses grandes temores era que Nabucodonosor voltasse para lá e terminasse de destruir todo mundo ou terminasse de levar todo mundo para a Babilônia. Então, Jeremias está presente nesse contexto, ele está junto com o povo, e agora o capítulo 42 parece que Jeremias é consultado por esses capitães que representam todo o povo para saber qual será a vontade do Senhor. Olha que coisa interessante. Então o versículo 1 vai dizer assim: Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta. Então perceba que esse não era um clamor simplesmente de uma classe de pessoas dentro de Israel. Não era alguma coisa que só esses homens valentes ou os capitães do exército fizeram e o povo estava alheio e o povo estava separado. Não. Aqui parece o texto nos indicar que era um clamor bem popular, no sentido literal. Era um clamor que todo o povo tinha de consultar ao Senhor através do profeta Jeremias para saber o que eles fariam agora, desse remanescente que ficou em Judá, o que vai acontecer conosco, o que nós precisamos fazer. Jeremias, consulta ao Senhor para nos dar as diretrizes. E eles falam palavras que são palavras admiráveis para um povo que tinha acabado de sofrer uma disciplina. Dá uma olhada. E disseram a Jeremias o profeta, versículo 2, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. Propósito, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Algumas marcações interessantes nesse texto. O primeiro deles é essa súplica super humilde que todo o povo tem. Interessante, né? Que ele fala, olha, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus. Isso faz uma indicação importante, meus queridos irmãos. O povo, ele não fala nosso Deus. Ele fala com Jeremias a respeito do teu Deus.
isso já deveria nos dar algum tipo de sinal de que essa súplica não parece ser tão humilde assim. Mas isso vai ficar mais claro no decorrer do texto. De fato, em momentos de grande desespero, uma das tentações que nós podemos passar e que as pessoas podem passar é, de alguma maneira, tornar a sua linguagem toda religiosa para, na verdade, bajular, para, na verdade, obter favor quando o coração não é sincero, quando eles não perguntam para saber a resposta, eles perguntam para confirmar o que eles mesmos já queriam que houvesse acontecido. Então, as situações de crise que nós passamos, e aqui é um exílio, meus irmãos, é algo que é muito triste, muito forte de acontecer, porque a invasão de um povo mau como a Babilônia, os caldeus eram conhecidos por serem pessoas malignas na sua batalha, e aí então esses homens que ficaram, eles ficaram e obviamente receosos, mas eles não usam de verdadeira humildade para com Deus, eles usam de uma falsa piedade, usam de uma falsa humildade. E é interessante que a falsa humildade não encara Deus como o seu Deus, o seu Pai, encara como Deus do outro, encara como Deus de alguém. Então, quem tinha contato com Deus era Jeremias. E essas pessoas meio que se aproximam de Jeremias, mas não querendo se aproximar do Deus de Jeremias, vamos dizer assim. E aí, então, olha, suplica a nós, lembra muito também os rogos de Faraó no Egito, não é? Olha, fala com o teu Deus sobre mim. Não é? E o povo conhecia a Deus para poder achegar-se a ele. Inclusive, uma das grandes ofertas do Evangelho no Antigo Testamento é o fato de que Deus, sempre através dos profetas, dizer que ele era muito próximo. Ele era um Deus que estava ali e que ouviria se fosse buscado de todo o coração. Mas o povo aqui, ele prefere utilizar essa linguagem bajuladora, rebuscada, religiosa, para obter um favor diante de Deus, mas de um Deus que eles mesmos não têm contato, ou de um Deus que eles mesmos não têm comunhão, não têm proximidade. Então, os momentos de crise da nossa vida, principalmente esse que nós estamos vivendo agora, pode revelar se verdadeiramente nós servirmos a Deus com sinceridade de coração, ou se nós simplesmente utilizamos linguagem barganhadora, utilizamos uma linguagem religiosa, e aí quando as coisas apertam de fato, é como se você dissesse assim para o seu pastor, para o seu presbítero, para alguém que você conhece que é próximo de Deus, você chegasse para ele e falasse assim, olha, roga a Deus por mim, quando você mesmo poderia rogar a Deus e aproximar-se dele. Mas o texto continua, e ele então diz, respondeu-lhe Jeremias 4, o profeta, já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, olha que marcação interessante, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei em nada. Então, eles disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos toda a palavra, segundo toda a palavra com o que o Senhor, teu Deus, te enviar a nós outros. Seja ela boa, seja má, obedeceremos a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. Olha que coisa interessante essa marcação, né? Parece que o povo, ele toma conhecimento esse puxão de orelha que Jeremias dá. Porque o povo chega dizendo, olha, é o teu Deus, e Jeremias diz, olha, mas eu vou consultar o vosso Deus. Então, nesses momentos de crise, meus queridos irmãos, é interessante nós sempre relacionarmos o fato de que Deus é um Deus pessoal e presente. Ele não é um Deus distante que é consultado por outras pessoas, por nós. Não. Nós podemos verdadeiramente estar em sua presença o tempo todo e devemos fazer isso. Óbvio que só há um caminho para que isso aconteça. E nós sabemos qual é o caminho, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então,
Essa marcação do texto é muito importante para que você compreenda que já aqui Jeremias está, de alguma forma, dando para aqueles homens e aquelas mulheres um gosto de uma disciplina após a própria disciplina do Egito, do exílio. Após a própria disciplina do exílio, você percebe que o povo parece que ainda não acordou para a realidade de que Deus era um Deus próximo. E Jeremias diz isso, olha, é o vosso Deus que eu vou consultar. Eu não vou consultar o meu Deus, vou consultar o vosso. Aí o povo então conserta no fim, dizendo, não, fala lá com o teu Deus que nós o obedeceremos porque ele é o nosso Deus. Aí então fala coletivamente como se o Deus fosse deles também. Mas o versículo 7 continua. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães do exército que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. Veja, a mesma cena que foi feita quando o povo foi consultar ao Senhor através de Jeremias. Deus responde depois de 10 dias. Interessante você perceber que a resposta de Deus, ela demora 10 dias, provavelmente porque Deus quer continuar mantendo à prova o coração desse povo. Ele não dá uma resposta imediata. Ele dá uma resposta depois de 10 dias. Então, provavelmente porque Deus quer continuar colocando à prova o coração desse povo. E ele diz então, assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar de suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não. Antes, iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto aos passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que vos farei vir sobre eles. Agora, o Senhor Deus traz a resposta através de Jeremias, e Jeremias então traz a resposta a todo o povo, assim como todo o povo veio consultá-lo, ele agora traz a resposta a todo esse povo. E uma resposta que provavelmente não era a resposta que eles queriam ouvir. Isso vai ficar muito claro no contexto. Só que é uma resposta que desafia a incredulidade do povo. E isso que é importante de eu e você termos em mente em face a essas desgraças da vida, em face a essas situações que passamos que parecem que são devastadoras e desoladoras. Deus sempre está colocando nossa credulidade, nossa fé em prova, para ver se verdadeiramente nós cremos nele, se nós confiamos nele, ou se nós não cremos. Aqui o que estava acontecendo? Lembre-se, Babilônia então invade Judá, retira algumas pessoas e esse remanescente fica. Esse remanescente fica receoso, fica temeroso, porque eles não sabem se Nabucodonosor pode voltar, destruir esse povo, levá-los embora de novo. E o que eles pensam em fazer? Eles logo pensam, bom, então vamos para o Egito. Se a gente for para o Egito, a gente está protegido lá, o Egito nos protegerá. O Egito será uma potência, uma força em que nós poderemos continuar a nossa vida tendo proteção. E agora, nós aqui em Judá estamos desprotegidos. Lembre-se, eles estavam pondo o Senhor à prova porque Deus disse que haveria de plantá-los naquele lugar. Ele disse que a disciplina foi para que eles confiassem na sua palavra e permanecessem esse restante em Judá. Não fossem ao Egito nem com medo da Babilônia, com medo de Nabucodonosor, e nem com medo de não ter um futuro em Judá.
Muito pelo contrário, Deus prometeu que eles teriam um futuro naquele lugar se eles permanecessem. A vida seguiria, a vida continuaria. Deus veio em disciplina, mas agora o restante que ficou, ficou com a terra que Deus havia dado. Desde lá de Moisés e de Josué, foi a terra que Deus tinha prometido para eles ficarem. Agora, parece que eles querem fazer o caminho reverso, voltando para o Egito, para tentar achar no Egito o quê? Proteção. Meus queridos irmãos, isso fala muito fortemente ao nosso coração e à nossa época. Onde nós buscamos proteção em meio aos desastres da realidade, da vida? Onde nós buscamos proteção em meio às dificuldades que a realidade se apresenta? Será que nós confiamos em Deus e em Sua palavra e buscamos proteção nele, fazendo aquilo que é de nossa responsabilidade, obviamente? Tocando a vida como Deus nos ensina, confiando na Sua providência? Ou será que nós buscamos alternativas de subsistência que de alguma forma revelam que o nosso coração ainda está preso ao Egito? Que de alguma forma revelam que o nosso coração ainda não crê que toda a proteção, todo o cuidado, toda a providência procede da mão de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos procede de Suas mãos. Mas nós vamos buscar asilo, vamos buscar refúgio em outro lugar. Ainda mais representativamente aqui no Egito, na casa da servidão, de onde Deus os havia libertado. Olha só que coisa. É como se o povo estivesse dizendo assim, Senhor, o Senhor não nos dá proteção suficiente. A gente precisa de alguém forte para nos proteger. Por isso que isso é tão grave. Por isso que isso é tão sério. Por isso que isso, de alguma forma, fala muito ao nosso coração hoje. Quando nós passamos por essas dificuldades e nós não confiamos em Deus, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus assim, nós precisamos de alguém forte para nos proteger. Nós não temos alguém poderoso o suficiente para nos proteger. Talvez o Egito seja. Talvez no Egito nós tenhamos uma vida. Mas aqui nessa terra, dessa forma, nós não temos. E aí então, aqui Deus faz essas sanções. Ele traz então as maldições da desobediência, dizendo assim, olha, se vocês buscarem se refugiar no Egito, a guerra que vocês tanto temem vai alcançar vocês. A peste que vocês tanto temem vai alcançar vocês. Mas se vocês ficarem aqui, eu os protegerei. Essa era a palavra que Deus tinha dado através de Jeremias, para que ele pudesse dizer ao povo. E o povo escuta essa ordem, então, e Jeremias, antes de ter uma consequência a respeito disso, Jeremias também fala da sua própria palavra, que é vinda da palavra de Deus também, versículo 18. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor ao resto de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo que disser o Senhor nosso Deus, declara-no assim e o faremos. Mas, tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos a vós o Senhor vosso Deus em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis à espada, à fome e de peste no mesmo lugar, aonde desejastes ir para morar. Percebe como Jeremias já sabia que o povo o havia consultado, não com um coração humilde, não porque queria fazer o que Deus estava ordenando, mas porque eles queriam de alguma forma já obter a resposta que desejariam? Já obter a resposta que eles imaginariam que teriam? Eles não consultam o Senhor para saber a vontade de Deus e obedecê-lo. Não, eles consultam ao Senhor porque eles já têm os planos maquinados em seus corações e eles querem saber o que Deus acha disso. Mas querem usar o profeta Jeremias para trazer a mensagem. Olha só, meus irmãos, nós invertemos o papel da nossa vida quando nós fazemos os planos e, de alguma forma, dizemos para o Senhor assim, olha, Senhor, meus planos são esses, agora o Senhor vai lá e abençoa. Agora o Senhor vai lá e realiza. Agora o Senhor vai lá e nos dá o aval, nós só precisamos disso.
Não é assim que se planeja. Não é assim que nós fazemos, muito mais em meio à crise. Muito pelo contrário. Nós primeiro ouvimos a voz de Deus e depois fazemos planos. Nós primeiro ouvimos a voz do Senhor e depois nós então nos submetemos a Ele como filhos, como servos. E Jeremias aqui então, conscientemente do que o povo havia feito, ele já os adverte dizendo: o caminho que vocês escolheram é mau. Não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Jeremias então traz uma advertência profética depois da palavra do próprio Deus. Ele diz: ó, Deus diz isso e eu estou dizendo para vocês, vocês não vão obedecer, porque não é isso que vocês querem. O profeta Jeremias, como já aqui no final do seu ofício profético, vamos dizer assim, no final da sua vida, tinha muita experiência, ele já sabia como tratar com um povo que havia acabado de passar por disciplina, irmãos. Olha que coisa. Depois eu convido que você continue a leitura desse texto e o capítulo 43 para você perceber que o povo foi para o Egito. Parece estranho, parece ridículo dizer, porque Deus declaradamente, abertamente, claramente disse que ir para o Egito seria trazer maldição, seria desobedecer a sua voz. E se você continua a leitura do texto, você vai perceber que o povo disse que Jeremias estava conspirando contra ele, contra o povo, e o leva junto ao Egito. Pega todo mundo e vai. Meus irmãos, esse foi um povo que tinha acabado de passar por uma disciplina. Eles tinham acabado de enxergar Nabucodonosor vindo com a Babilônia, destruindo tudo e levando pessoas cativas por causa da desobediência. Esse é o povo que agora diz de forma completamente absurda que vai obedecer a Deus, vai ouvi-lo e que deseja seguir os seus caminhos. Quando de fato é um povo que está longe dele, é um povo que não conhece esse Deus e por isso não obedece, porque não crê nele, não crê nas suas promessas, porque não crê naquilo que ele diz, porque não crê, não obedece. Essa é a ordem. Nós só podemos obedecer a Deus quando cremos na sua palavra. Essa é a ordem. Nós primeiro somos transformados e cremos em sua palavra, para que depois obedeçamos a sua voz, de forma muito clara. Eu quero pegar alguns paralelos aqui para trazer algumas aplicações para nós, meus irmãos. Primeira delas, talvez viver sobre esse coronavírus pode parecer que estamos num exílio. Viu que o exílio aqui era um momento que um povo foi embora, foi para a Babilônia e provavelmente não voltou. Voltou depois um outro resto, permaneceu um restante. Ou seja, houve completa destruição do povo de Deus e eles acabaram por não saber realmente o que vai acontecer agora. Era um momento de desolação, era um momento que o povo deveria usar para refletir a respeito do grande poder de Deus sobre todas as coisas. Porque o próprio Jeremias já havia dito que Nabucodonosor era um servo, era um literalmente Messias que Deus estava utilizando, assim como Ciro seria lá na frente. Deus utiliza-se de toda a realidade, porque ele é soberano sobre toda a realidade, mas ele se utiliza dessa realidade principalmente para fazer o bem ao seu povo, e por fazer bem ao seu povo, às vezes é castigá-lo. Nós não temos autorização hoje para dizer que o coronavírus é uma disciplina vinda da parte de Deus por causa de um certo pecado específico. Talvez nós não tenhamos autorização para isso, mas nós temos dados bíblicos suficientes para entender que ele vem da parte de Deus, essa é a primeira coisa, porque Deus administra soberanamente todas as coisas, e que todas as vezes que ele faz isso, ele faz com um propósito de nós podermos nos arrepender e crer nele. Isso é fato. A Escritura sempre apresenta que momentos como esse são momentos de reflexão, de aprendizado, mas muito mais do que isso, momentos de joelho no chão, de arrependimento e de ouvir a sua voz claramente para obedecer a sua voz.
Nós não vamos ter as soluções da nossa vida e apresentar a Deus como se agora Ele desse o aval, homologasse as nossas circunstâncias através do que nós queremos. Não. É Deus que soberanamente administra todas as coisas para provar o coração dos homens, mas principalmente provar o coração do seu povo. É em momentos como agora que eu e você somos desafiados a crer literalmente na provisão que vem de Deus, mesmo em terra devastada, como esse povo estava passando. Lembre-se, eles estavam ali em Judá, eles estavam vendo todas as coisas destruídas. Parecia que não havia futuro ali, não havia esperança alguma. Mas ele diz, permaneçam. Ele diz assim, confiem que eu vou protegê-los, que eu vou cuidar de vocês. A mesma promessa de confiança que nós temos em Deus, ela é agora nos trazida através da mesma palavra. Será que os problemas e as dificuldades que esse vírus está trazendo serão suficientes para acabar com o meu emprego, com a minha empresa? Será que são suficientes para destruir todo um trabalho de uma vida, provavelmente, todo o trabalho que nós temos realizado com tanto esforço? E Deus, com certeza, continua dizendo que vai cuidar de tudo, que está cuidando de tudo. E Ele promete para aqueles que confiam nele a provisão. Ele promete a proteção. Não a proteção de não pegar o vírus, como algumas pessoas têm dito por aí. Não é essa, não é esse o tipo de proteção. Porque o exílio, a disciplina, ela pegou o povo de Deus. Literalmente, pessoas que faziam parte de Israel, que eram convertidos e não convertidos. Mas ali pegou todo mundo. E, de fato, esse vírus pode pegar pessoas que fazem parte verdadeira do povo de Deus e elas podem ser testadas. Mas nós que estamos vivendo nesse mini-exílio, também estamos sendo testados. Também estamos sendo colocados à prova. Será que a nossa fé verdadeiramente está em Deus? Ou será que isso vai revelar que, quando nós tínhamos a oportunidade de estar na igreja, por exemplo, nós só usávamos palavras bajuladoras, religiosas, para que as pessoas adorassem o Deus delas, não o nosso? Perceba. Será que nessa crise você consegue dizer meu Deus, meu Senhor? Ou você pede para que alguém consulte o Deus dele para você? Isso revela a incredulidade do nosso coração. Isso revela a fé do nosso coração. Mais do que isso ainda, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus, ele é um Deus providente que preserva o seu povo, mas eu percebo também que Deus é um Deus providente que preserva o seu povo, principalmente pela obediência de alguém que não anda segundo as circunstâncias que lhe são apresentadas. De fato, podemos até justificar, entre aspas, a atitude do povo pelo medo que eles tinham por Nabucodonosor, pela dificuldade de ver a terra devastada, pelo fato de provavelmente Egito ser um lugar próspero, ser um lugar adequado para viver, para continuar a vida. Mas nós precisamos de alguém que ame ao Senhor e o obedeça, independente das circunstâncias. E quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo que por muitas vezes eu não obedeci independente das circunstâncias. As circunstâncias me fizeram fraquejar na obediência. As circunstâncias me tentaram a não confiar em Deus e eu falhei. E é por isso então que nós precisamos de alguém que, não importa a circunstância, seja obediente até a morte. Seja fiel até a morte. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de alguém como o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que, não importasse a circunstância, era obediente ao seu Pai. E nós, como desobedientes a Ele, não temos outra alternativa senão clamar por graça e misericórdia. Não temos outra alternativa senão olhar para o Senhor Jesus Cristo e ver nele cumprido o exílio. Ver em Cristo cumprida a disciplina que Deus traz para os seus filhos. Mas Ele traz para pessoas como nós, que somos filhos adotados, sobre o seu Filho, que é o Filho natural, que é o Filho verdadeiro dele. Essa disciplina que Ele não merecia e que nós merecemos, Ele traz sobre Ele esse castigo.
para que para mim e para você, pela fé, nos reste a paz, nos reste a certeza do cuidado de Deus sobre a nossa vida. E que esses eventos históricos culminam com a cruz, mas se expandem até o fim do mundo. Veja, o coronavírus é um exemplo do que Deus pode fazer com a humanidade, meus irmãos. Ele é um ínfimo e pequeno exemplo de que Deus administra a história e que Ele usa os seus sinais para nos trazer juízo e misericórdia. São sinais que demonstram juízo e misericórdia. Para aqueles que têm olhos espirituais para enxergar, serão sinais de misericórdia. Porque através dessa circunstância nós conseguiremos enxergar o amor de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Mas para aqueles incrédulos, bajuladores, homens que não têm aquele Deus de Israel como seu Deus pessoal, será um meio de revelar os seus corações incrédulos. E eles estão desejosos de fugir para o Egito. E é isso que eles farão. Eles estão desejosos de, através dessa circunstância, revelar que nunca pertenceram ao Deus de Israel e que nunca desejaram servi-lo, desejaram servir só a si mesmo, desejaram ver só a circunstância a partir do seu prisma, sem considerar a palavra, sem considerar a profecia, sem considerar o Deus que estava trazendo tudo à tona. Por isso, meu querido irmão, nessa circunstância de coronavírus, de mini-exílio, nessa circunstância de disciplina de Deus, nessa circunstância de o que faremos agora, será necessário olhar para a palavra de Deus. Será necessário obedecê-la somente. Será necessário olhar para Cristo Jesus como aquele que cumpre todas as chagas do seu povo, todas as dores do seu povo. É Ele que toma, é Ele que sofre, é Ele que cumpre, para que nós tenhamos a certeza absoluta de que essas circunstâncias revelam o amor de Deus. Elas revelam a misericórdia de Deus. Elas revelam o fato de que Deus nos quer mais próximo deles, mais próximo dele. E Ele o faz através de calamidades. Ele o faz através de problemas, de dificuldades. Porque isso vai revelar se a nossa fé está firmada em Deus de fato, ou se ela é somente uma bajulação, uma linguagem religiosa, ou se ela é somente alguma coisa que não procede de acordo com a palavra de Deus. Por isso, utilize esse momento para aproximar-se de Deus. Utilize esse momento para enxergar em Cristo o único e suficiente Salvador da sua vida. Utilize esse momento para você se arrepender de seus pecados e para você clamar ao Senhor, para que Ele possa verdadeiramente continuar derramando sua graça e sua misericórdia. Porque se você não fizer isso, você estará revelando que, na verdade, você pode ter linguagem religiosa, bajulação, mas não tem um relacionamento pessoal com o Deus de Israel. Esse relacionamento nós só temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se eu e você não nos entregarmos a Ele de todo o coração, não crermos firmemente nele, não nos arrependermos dos nossos pecados, nós jamais teremos um relacionamento com Ele. Nós jamais poderemos dizer que o Senhor está fazendo todas essas coisas para que nós nos aproximemos dele. Muito pelo contrário, como esse povo rebelde, nós vamos querer fugir para o Egito. E provavelmente vamos querer matar o profeta que disser isso para nós. Porque foi isso que esse povo quis fazer. Então, de fato e de verdade, ouça a palavra de Deus. Que Ele derrame sua graça e sua misericórdia sobre todos nós. Deus assim nos abençoe. Amém. Eu gostaria de orar e impetrar a bênção. Senhor, mais uma vez nós, diante da Tua palavra, trememos e tememos. Nós vemos, ó Senhor Deus, a Tua poderosa mão na administração da disciplina que o Senhor faz. Nós vemos a Tua soberania em todas as coisas. Mas nós te pedimos, ó Pai, que todas essas circunstâncias nos levem mais próximos a Ti. Que em Cristo possamos estar ao Teu lado, possamos enxergar a Tua misericórdia, a Tua graça em tudo aquilo que o Senhor faz. Ajuda-nos, ajuda o Teu povo, que não haja entre nós bajuladores, que não haja entre nós pessoas de falsa religião, muito pelo contrário, que todos sejam fiéis a Ti e Te temam. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que
Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.